Meu nome é Manassés e a bactéria que eu escolhi para apresentar foi a Chlamydia pneumoniae, referente ao artigo Estratégias para a sobrevivência nos estágios iniciais da clamídia. A Chlamydia pneumoniae é uma bactéria gram-negativa e um agente causador de uma variedade de doenças agudas e crônicas de vias respiratórias superiores e inferiores, nas quais se incluem pneumonia, asma, bronquite, sinusite. Além disso, está associado a mais ou menos 50% dos casos de doenças pulmonares obstrutiva crônica. Em sua forma elementar, é resistente ao estresse ambiental, podendo sobreviver algumas horas fora do organismo. Ao ser fagocitado por uma célula, modifica seu corpo para a forma reticular, resistente aos lisossomos, onde começa a se replicar dentro do endossoma. Ao retomar a sua forma elementar, mata as células infectadas e se espalham para células vizinhas. O período de incubação de infecção por Chlamydia pneumoniae é de várias semanas. A transmissão pela saliva, pelo contato interpessoal, com mucosas e através de inalação de aerosóis contaminados. Materiais e métodos: inibidores, anticorpos e reagentes. Inibidores contra PIK-FIV, YM201636, o chip 2, AS1949490, LY294002, PI3 quinase, MK2206, AKT quinase, anticorpos primários contra GFP, EGFR, anti-MYC, clone 9E10, anti-beta-quitina, clone AC15, FIP2, 18136-1-AP. Anticorpo marcado com FIT-C 30701 contra o LPS de clamídia, anticorpos contra DNA-K, anticorpos contra PMP21-M ou CPN0147. Anticorpos secundários para imunofluorescência anticoelho camundongo acoplado ao Alexa 488, 594 ou 647. E anticorpos secundários anticoelho rato cobra acoplado à fosfatase alcalina para detecção de imunoblot. Crescimento de clamídia e linhas celulares. Chlamydia pneumoniae GID foi propagado em células HEP2 e HEK293 células foram cultivadas em meio DME-M, suplementados com 10% de soro fetal de bezerro, vitaminas ME-M e não essenciais aminoácidos. Os corpos elementares de clamídia EBS foram purificados usando uma solução a 30% de gastrofina e armazenados em tampão. Toda a clonagem foi realizada em vivo, recombinação homóloga em Saccharomyces cerevisiae. Escherichia coli estirpe XL1-Blue foi utilizado para amplificação de plasmídio. Coloração por imunofluorescência. As células transfectadas e infectadas foram fixadas nos pontos de tempo indicados com 3% de paraformaldeído, em PBS, durante 10 minutos. Em seguida, lavado 3 vezes com PBS e permeabilizado com 100% de metanol durante 10 minutos ou com 2% de saponina, em PBS por 20 minutos. Dependendo do protocolo de permeabilização, os anticorpos primários foram diluídos em PBS ou em solução saponina a 0,5% e incubados por 30 minutos a 37 graus. Células eram lavadas 3 vezes com PBS com ou sem 0,5% de saponina e incubados com anticorpos secundários, anticoelho, camundongo, cabra Alexa 488, 594, 647 por 30 minutos a 37 graus em PBS com ou sem saponina a 0,5%. O DAP foi usado para visualizar o DNA. Ensaios de internalização de partículas de clamídia. Células HEP2 expressas de forma estável foram cultivadas a 70% de confluência em placas de 24 poços em lamelas de vidro. Infectados com Chlamydia pneumoniae purificada EBS por centrifugação por 20 minutos a 25 graus e 2.900 rotações por minuto. Após a centrifugação, as células foram deslocadas para 37 graus e crescidas sob 6%
de CO2 durante 5 a 60 minutos, lavados 3 vezes com PBS e fixados com paraformaldeído a 3% em PBS durante 10 minutos e permeabilizado para analisar endossomo ou distribuição de Rab por microscopia confocal. Resultados: a captação de EB por Chlamydia pneumoniae dependente de PI3K, como a internalização da clamídia e a maturação da inclusão, são pouco compreendidas. A ligação do ligante por EGFR leva à ativação da classe 1 fosfoinositidil 3 quinase, que converte o fosfatidilinositol localizado no folheto anterior da membrana plasmática em 3,4,5-trifosfato de fosfatidilinositol. PI345P desencadeia a via AKT, a jusante, e é transformada em fosfatidilinositol 3-fosfato, PI3P, pela ação de 50 fosfatases como CYP1, 2 e 40 fosfatases como INPP4 da membrana plasmática. Assim, PI345P serve como lipídio inicial para a regulação da endocitose. Quando monitorado o processo de infecção por Chlamydia pneumoniae de 5 a 60 minutos em células transfectadas com biomarcador específico, foi encontrado que 91% dos EBS que localizaram com EGFR aos 5 minutos mostrou um anel de PI345P ao redor do DNA bacteriano. Assim, esse fosfolipídio realmente determina o ponto de entrada. Nos 10 minutos seguintes, o número de sinais diminuiu ligeiramente para 80% e diminuiu para 4% em 60 minutos, mostrando que, embora a infecção seja assíncrona, o processo de entrada é concluído dentro de 1 hora. Quando as células foram pré-incubadas com o inibidor PI3K, LY29 antes da infecção, a internalização de EBS foi suprimida em 70% e a infectividade diminuiu para 20%. A alta frequência de colocalização permaneceu estável até 15 minutos, quando a internalização esteve completa. Mas como o caso do RAB7, perda significativa de RAB4 da inclusão é aparente por 30 minutos, e aos 60 minutos apenas aproximadamente 5% de colocalização de RAB4 é observada. Em contraste, RAB11 e RAB14 permanecem estavelmente associados ao EGFR aos 60 minutos. Quando nos co-expressamos RAB11 juntos com RAB4 e RAB14, a inclusão nascente foi positiva para todas as proteínas RAB. Mas a partir dos 30 minutos, RAB4 desapareceu. Esses dados indicam que a reciclagem é a via que Chlamydia pneumoniae toma após a internalização. As bactérias preferencialmente irão explorar rotas de transporte intracelular regulamentadas por RAB11 e RAB14, para evitar a reciclagem rápida de volta à membrana plasmática pela liberação de RAB4. A aquisição de miosina VB pela proteína adaptadora Rab11, FIP2, é essencial para a infecção por Chlamydia pneumoniae. Os achados demonstram que a internalização da Chlamydia pneumoniae é da subcelular. A localização da inclusão precoce e tardia depende da função de Rab11 e FIP2 e de que inclusões precoces e tardias colocam-se com Rab11 e Rab14. Movimentando de as vesículas Rab11 positivas são obtidas pela interação de FIP2 com proteínas motoras, tais como miosina VB. Esta miosina não é convencional, é uma proteína motora de ligação à actina, que se liga às células endossômicas vesículas para o citoesqueleto de actina cortical. A distribuição correta de vesículas de RE é importante para a organização e função do endossoma de reciclagem, como a superexpressão de uma variante dominante negativa de miosina VB. Prejudica a reciclagem de RES, ao causar vesículas se acumulam na região perinuclear. Estes retêm Rab11 e FIP2, o que sugere que as vesículas periféricas são liberadas à actina cortical e se acumulam perto do núcleo na ausência da função miosina VB. Conclusão: como um patógeno intracelular obrigatório, a Chlamydia pneumoniae deve ganhar a entrada para uma célula hospedeira para completar o seu ciclo de vida intracelular e produzir patogênia infecciosa. Internalização: o estabelecimento da inclusão precoce e seu transporte intracelular para a região perinuclear são, portanto, os primeiros passos essenciais para uma infecção bem-sucedida. Esses processos moleculares ocorrem dentro dos primeiros 60 minutos à entrada da célula patogênica na célula hospedeira. O objetivo desse estudo foi para obter uma visão sobre o curso dos eventos durante esse período.